Galera, beleza? Nós estamos aqui na Solution, Solution Máquinas aqui no Rio Grande do Sul. E esse vídeo está sendo gravado para poder esclarecer para o pessoal uma dúvida que está acontecendo e uma coisa que é muito importante esclarecer, tanto para o retificador, quanto para o mecânico montador de motor, quanto para o consumidor final, né, a diferença entre planicidade e empenamento, ou empenamento e planicidade, tá? Então muita gente confunde, muita gente acaba tratando esses dois parâmetros como esses dois efeitos causados, ou que já saem na sua natureza de fabricação, como a mesma coisa, tá? E vocês vão poder perceber que não é. E entre isso eu queria mostrar também sobre uma questão muito importante, sobre as diferenças entre as planas e também o que o consumidor final por direito deve receber no momento onde ele paga para ter um serviço de manutenção do carro dele, seja por problema de aquecimento, seja por problema de uma retificação de motor ou um defeito de queima de junta de cabeçote, o termo mais popular falado. Então, vamos lá. Eu vou iniciar com vocês o seguinte, tá? Nós temos modelo de plana, tá? Para ficar bem claro, tá? Nós temos, por exemplo, uma furadeira, né? Que é uma furadeira que antecede uma fresadora, que tem o trabalho de plana, tá? No caso de uma máquina dessa aqui, ela trabalha com uma redutora na mesa, onde ela tem a capacidade de fazer um tipo de plana, tá? Esse é um tipo de plana. Depois nós temos aqui um tipo de plana, que é uma plana de mesa, né, com bandeira, uma plana de uma mesa de 2 metros de comprimento, tá? Com uma bandeira, correto? Onde ela sobe e desce, e se essa bandeira tiver algum desgaste, ainda tudo bem, porque o cabeçote fica parado. Agora, se essa mesa embaixo, como é o caso dessa mesa, dessa máquina, veio para nós aqui para reformar o barramento e a mesa, qualquer oscilação que tiver no barramento, ela vai projetar no cabeçote. E você só vai ver isso se fizer um exame pós-plana, né? Depois nós temos aqui, por exemplo, uma plana que foi uma plana com ícone de mercado. Até hoje tem muitas dessas, pelo menos no Rio Grande do Sul e em alguns outros lugares do Brasil. A gente vê muito pouco, mais no Rio Grande do Sul, que a fábrica dela era em Cachoeirinha, em Cachoeira do Sul, tá? Que é uma Pelzer, tá? Vocês podem perceber, é uma Pelzer de coluna, tá? Ela trabalha com uma mesa também de 2 metros de comprimento, tá? E ela é uma plana para bloco e cabeçote. A mesma plana bloco e a mesma plana cabeçote. O que significa isso? Eu vou mostrar mais um modelo para vocês entenderem também. Essa aqui também é uma Incomaf, que na verdade seguiu a sequência da Bacamarte, da MC Show, né? E também ela plana bloco e cabeçote, tá? Só que essa, diferente daquelas outras duas que nós mostramos anteriormente, aquelas máquinas, o cabeçote fica parado e a mesa embaixo que mexe. Então, se o barramento estiver desgastado ou deformado, vai projetar por erro do barramento. Nesse caso dessa aqui, quem anda é o cabeçote. Vocês podem ver que tem esse cabeçote aqui, né? Esse cabeçote, que ele anda para um lado e para o outro, e a peça fica aqui dentro, parada. Então, esse barramento, tá? Esse barramento, tá? Ele foi todo retificado, todo rasqueteado, foi feito o casamento para o cabeçote poder trabalhar perfeito nele e também ter planicidade. Qual é o problema desse tipo de máquina? Tá? Ele começa a sofrer desgaste no barramento. Então o barramento começa a se desgastar, forma calos gigantes aqui dentro desse barramento aqui e ainda forma uma canoa. O que acontece? Planou o cabeçote vai ficar uma canoa. Então não é empenamento, é um defeito de usinagem que tem. Tá? Depois nós temos aqui uma planinha que segue o projeto convencional das máquinas de hoje, que é uma Chinelato 750, pequenininha. Está passando por uma reforma básica, uma pintura só. É uma maquininha muito perfeita. Ela entrou numa troca de um negócio e ela anda a mesa embaixo, tá? Então, da mesma forma das outras duas anteriores, ela fica com a coluna parada, girando o disco e a mesa embaixo que anda, tá? Fora o caso desse tipo de máquina, tá? Nós temos algumas retíficas ainda no Brasil, que eu acompanhei em vários locais que a gente visitou, né? Fresadoras como essa, que está sendo reformada. Essa máquina está sendo adaptada para uma outra função, não tem nada a ver com plana, tá? Mas é uma fresadora que tem motor, tem sua redutora, né? Ela movimenta para a esquerda e para a direita em automático, também sobe e desce em automático, toda digital, e nós estamos adaptando ela para o trabalho em bloco, então é outra coisa. Mas existe muita máquina dessa hoje ainda que plana, em muitas retíficas que a gente vai, o cara usa isso aí para planar, tá? E nós temos aqui uma plana portal, tá? Que é uma plana que tem 6 metros de barramento, 4 metros de mesa, tá? Então lá vocês vão poder ver lá um cabeçote retificador com rebolo, um cabeçote fresador com um cabeçote fresador da Sandvik japonesa, que é um cabeçote que trabalha com 8 pastilhas de vidia, 125 milímetros, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto, ó. Tá vendo esse cabeçote aqui?
Essa ferramenta aqui, ela já tira com a superfície praticamente retificada, tá? É um cabeçote que pode ser usinado com 7 metros de avanço por minuto, 440 RPM, e ele tira zero, tá? Quando eu falo tira zero, é porque nós vamos mostrar para vocês na sequência ali a dificuldade que se tem hoje no processo de usinar com uma ferramenta só, que é o que acontece com a retífica, e é onde a gente entra numa demanda entre o cabeçote ter planicidade ou ter empenamento, tá? Empenamento pós-plana só vai existir se essa máquina aqui, ó, essa máquina aqui, que fabrica a máquina, que é onde a gente retifica os barramentos, onde a gente retifica as mesas, onde a gente retifica toda a estrutura da máquina, se ela tiver com defeito e projetar para o barramento da máquina, quando a gente, fabricante, reformar, assim como tem outros no Brasil, aí todos os cabeçotes vão passar a ter problema, porque não tem jeito, né? A tua origem, a tua prisma está errada, então não tem como corrigir, tá? Agora, quando se trata a máquina está reformada, preparada, pronta, perfeita, e você vai colocar a máquina dentro da sua empresa, tá? Seja ela nova, seja ela reformada, seja ela usada, máquina com 30 anos, 40 anos, nós reformamos uma plana agora com 48 anos de uso, né? Então, você imagina o quanto de desgaste tinha nisso. Então, reformou, tá perfeito, o barramento tá certo, tá legal, eu vou começar a usinar. Eu coloquei a plana no chão, primeiro requisito, tá? Usar um nível de precisão. Tá? Eu tenho um nível de precisão, esse nível é um nível um pouco mais caro, é um nível industrial, você pode comprar um nível portátil da Digimess, custa R$500, R$600, para nivelamento de precisão. Por quê? Porque você é obrigado, para ter uma planicidade perfeita e para ter um assentamento dessa plana no chão da tua empresa perfeito, do mesmo jeito que ele saiu perfeito da fábrica ou da usinagem, você precisa copiar. Se o funcionário tirou de dentro de cima dessa máquina e levou para a tua empresa e colocou no teu chão, ele nivelou aqui com nível de precisão, na casa de 2 centésimos de precisão por metro. Você vai chegar, você vai ter que também usar um nível de precisão para isso. Então dá-se aí a necessidade disso, legal? Aí nós temos aqui o seguinte, tá? Cabeçote esse aqui é um cabeçotinho de 100 milímetros, esse aqui é um cabeçote de 300 milímetros, esse aqui é um cabeçote de 400 milímetros, tá? Que trabalha com 29 ferramentas, 21 ferramentas. Aqui trabalha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ferramentas. E aquele outro que eu mostrei ali, que é o que a gente mais usa por uma performance da pastilha, uma pastilha importada, japonesa, nova, que foi lançada no mercado. Ela produz 3 vezes mais do que qualquer outro tipo de ferramenta que nós já experimentamos até hoje, tá? Então, vamos voltar agora para o seguinte: a máquina está colocada, está reformada, barramento perfeito, colocado no chão da tua empresa, está nivelada, está prontinha, tá? Agora eu vou começar o corte e eu vou saber como é que está o corte da minha máquina. Para eu saber como é que está o corte da minha máquina, eu preciso saber o seguinte, tá? Se é uma fresadora ou se é uma plana portal, tanto uma dessa aqui, quanto uma plana daquela ali, que nós mostramos, né? Quanto aquela pequenininha chinelada que a gente falou agora há pouco, se a minha coluna está inclinada, se a minha coluna está deitada para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, se o meu rolamento está justo, se a ferramenta de corte está balanceada, tudo isso, como é que eu vou saber disso? Passando o relógio? Não me resolve. Porque o relógio eu vou passar, vai dar perfeito, porque ele vai copiar as deformações que existem da minha própria plana. Então, se o meu barramento tiver zero, vai dar zero. Se o meu barramento também estiver fora, e eu colocar o relógio na minha máquina que eu acabei de planar, vai dar fora. Então, eu preciso ter certeza, tá, de que a minha plana, tá, inclusive eu estou falando por mim, por nós, Solution, que aquela plana grande, que reforma a máquina para o mercado, que reforma a máquina para nós, e para as nossas retíficas Ouro Padronize, que é um processo de certificação que nós temos que ter certeza de que a nossa máquina primeiramente está certa. Para isso, eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? Nós estamos aqui numa sala de qualidade, tá? Então vamos começar o princípio da geometria e da metrologia e da planicidade do empenamento, correto? Eu estou aqui dentro, tá? Isso aqui é um granito da Mitutoyo, para quem não conhece, tá? Esse granito custa hoje aproximadamente R$40 mil. Essa base embaixo é uma base especial, tá? Para garantir que esse granito não vai ter deformação, não vai se quebrar, não vai se lascar, estragar, acontecer nada ao longo dos anos. É mais aproximadamente em torno de R$5.500, tá? Então nós vamos com um investimento de R$45 só em granito e base. A pessoa me pergunta, mas para que nós precisamos de um granito, Júlio? Para que eu preciso de um granito desse valor? Não, talvez você não precise, claro. Como que você faz? Nós criamos uma solução para o mercado que já existe há mais de 60 anos, a famosa régua de precisão. Tá? Então, como eu tenho necessidade de conferir a minha máquina primeiramente, porque eu não quero que nenhum cliente seja submetido a falhas das nossas máquinas, e muito menos dos processos das nossas usinagens, o que a gente fez? A gente comprou esse granito para poder calibrar a régua de precisão, que aqui nós temos uma régua, que eu deixei aqui para vocês verem, uma régua de 1,5 m,
tá? Uma régua dessa hoje, ela vai custar no mercado aproximadamente hoje em torno de uns 8 mil a 9 mil reais, correto? E nós usamos esse granito, onde a gente passa a nossa pasta de ajuste aqui em cima. Ele é uma superfície perfeita, ele é de uma marca de maior nome do mercado, Mitutoyo, tá? Ele tem toda a parte de certificação dele feita, tá? De qualidade, da planicidade dessa superfície aqui, tá? E eu uso ele para conferir que a minha régua está reta, correto? Porque eu não tenho como pegar esse granito aqui e levar lá na máquina. Pesa 1000 quilos uma peça dessa, eu encosto, eu quebro ela. Então eu uso ela como referência de planicidade e empenamento, beleza? Tá, vamos lá. Empenamento. O que é empenamento? Empenamento é se eu pegar uma peça dessa aqui, que é uma régua, tá? Vamos tirar aqui isso aqui, né? É uma régua, tá? Que a gente fabrica. Nós fabricamos ela no modelo 1000 mm e 430 mm, correto? Ela tem um peso específico para poder ser utilizado, para não ter manipulação. O peso dela por si só marca na peça com a pasta de ajuste as deformações da peça que está sendo passada. E o que eu tenho? Quando eu tenho empenamento, que eu falo empenamento, tá? Empenamento é esse problema que eu tenho aqui, ó. Esse aqui, ó. Se eu tivesse uma canoa aqui, ó, eu tenho empenamento, tá? Essa régua, ela não tem um empenamento, correto? Ela está dentro de 1 metro de comprimento, que é a unidade referencial. Ela tem um empenamento de, no máximo aqui, do jeito que ela está, de 2 centésimos. Você fala, putz, mas com um cabeçote está excelente. Depende. Se o cliente estiver pagando para ter uma precisão plena, ele pode exigir um empenamento de 5 milésimos, 3 milésimos, tá? Mas vamos lá. O que é empenamento? Então, é a distância que eu tenho de 1 metro, tá? A deformação que eu tenho de côncavo ou de convexo, né? O oposto. Perfeito? Agora eu tenho um problema chamado planicidade. Planicidade, vocês vão perceber essas deformações que eu tenho aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá? Por quê? Esse material não é um material tão macio quanto de um cabeçote de ferro fundido. Ele é um material muito duro. Ele é um ferro fundido especial, fundido especialmente para suportar. Eu tenho retificadora de motor hoje já há 4 anos, passando calibrador de superfície em todos os blocos e todos os cabeçotes que entram para fazer orçamento. E pós-usinagem, para poder garantir que a sua plana está perfeita e que a planicidade que o cliente deverá receber está saindo perfeitamente. Então daí eu vendo o quê? Eu vendo correção de empenamento, se houver, mas eu tenho um segundo poder adicional aí, que é a planicidade, correto? A planicidade, ela me dá uma diferença onde eu tenho perfeições, correto? Se eu tiver uma deformação numa superfície dessa, tá? Como ela é uma superfície dura, tá? Ao invés de nós ficarmos trabalhando ela em plana e retificando com rebolo e problema de fixação, esmagamento, a gente passa por um processo que é um processo usado mundialmente, que chama rasqueteamento, e depois do rasqueteamento um processo mais afinado que chama lapidação, que é onde dá esse acabamento pleno de acabamento. Se vocês perceberem, essa terceira peça aqui, ela não tem um empenamento, mas ela tem uma sensibilidade de côncavo. Isso aqui vai passar por uma lapidação de aproximadamente 2 a 3 horas, chega até 6 horas, para ela chegar na plenitude de planicidade, correto? Então, só recapitulando, né, o que acontece no mercado? Está acontecendo uma divergência muito grande, uma discussão muito grande acerca de tá certo, está errado, o que é essa pasta azul, o que é o que está acontecendo, que o bloco está deformado, o bloco não está deformado. É muito simples, tá? Nós temos máquinas hoje com 60 anos de uso, nós temos máquinas hoje com 5 anos de uso, temos máquina com 1 ano de uso. Independente da máquina, se sua máquina é nova, se sua máquina é velha, se sua máquina é uma máquina antiga, ótimo. Nós temos máquinas antiguíssimas, tá? Da Berco, da Show, da Wakamatsu, da própria Incomatol, que fabricou máquinas, uma empresa de um nome absurdo, que hoje foi comprada pela Rilmac. A Rilmac também está seguindo o caminho. Tem a Vasque, tem a Rema, tem a Chinelato, tem a Micro Máquinas, tem, se alguém se esqueci de algum, me desculpe, fabricantes, parceira, a turma aí. Mas o detalhe é muito simples, tá? A máquina chegou no chão, colocou no chão, nivelou com nível de precisão, tá? Você vai partir para uma calibração da sua máquina primeiramente com um calibrador desses aqui, ou nosso, ou Mitutoyo, ou Digimesa, se vocês quiserem encontrar. A Solution também vende, é fácil de encontrar aí pelas redes sociais, porém você vai precisar de uma régua dessa. A gente mudou o nome para calibrador de superfície, porque régua pode ser uma coisa genérica,
onde pode ser régua de escola, régua de qualquer coisa. Nesse caso aqui é um calibrador de superfície, tá, de 430 mm que nós comercializamos. Mais do que comercializar, hoje a gente faz toda a parte de assistência, treinamento, para a pessoa usar o calibrador, tanto para calibrar sua máquina, se for possível, se a máquina tiver essa condição, senão tem que desmontar a máquina, tem que reformar barramento, tem que fazer coluna, trocar rolamento, etc, etc. Mas se for possível, você vai conseguir muito tranquilamente, inclusive nas máquinas novas, calibrar a sua máquina e deixar a sua máquina perfeita, que é o que mais a gente faz hoje. É calibrar a máquina nova que o cliente comprou, colocou no chão e tem que ir lá calibrar. É uma deformaçãozinha daqui, dali, ajusta aqui, fica perfeitinho, tá? E não tem segredo nenhum. Planeou, bateu o calibrador, fecha o contato. Se o bloco estiver deformado, tá? Que é uma outra coisa importantíssima, bloco e cabeçote tem que estar perfeitos. A junta de cabeçote, para todos os senhores, tanto junta de amianto quanto junta de aço, tá? Nós temos uma grande leva da linha leve agora que está entrando com juntas de aço, mas na linha diesel, os Scania 110, lá em 1970 já usava essa junta de aço. A junta não tem efeito de tirar erro de usinagem, tá? Fica a dica para os mecânicos montadores de motor, para os retificadores interessados na qualidade, para os retificadores que também não estão interessados em qualidade, estão interessados em prestar serviço e pôr serviço para fora. Bem claro na situação, junta de cabeçote é para juntar as partes e garantir vida útil do esmagamento da boca do cilindro, para não ter deformação, para não ter consumo de óleo e para não ter possível qualquer coisinha que deu excesso de temperatura e chegou em 90 graus, a junta já está pulando fora. Entendeu? Então a junta do cabeçote era ter feito de juntar e não de corrigir erro de usinagem, erro de máquina, erro de calibração. Correto? Então fica a dica, tá? A gente está à disposição, tá? Quem precisar da gente alguma coisa pode procurar a gente nas redes sociais, tanto o Júlio Padronize no Facebook, como no Instagram, como também no YouTube, tem o nosso canal Padronize Automotivo aí, beleza? E conta com a gente, nosso objetivo é entregar para o consumidor final um produto de excelência e salvar nossa classe de retificação, de montadores, de mecânicos e etc. E deixar esse cliente aí seguro e vir procurar nós para trabalhar e receber o que ele está pagando. Beleza? Grande abraço a todo mundo aí, valeu!